Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Eu sou o Dr. Antônio Spreuser, intensivista clínico e médico de família, e semanalmente estamos juntos, falando de saúde, qualidade de vida. O tema dessa semana é muito interessante e também muito importante. Durante esta pandemia, quem é que não teve e quem é que não ficou com dor nas costas, né? Então, e a dor nas costas, atualmente, a cada 10 pessoas, 8 vão ter dor nas costas. Antigamente eram 5, depois foi para 7, atualmente 8. Quer dizer, quase todos nós um dia vamos ter dor nas costas. E por que isso, né? Se todo mundo prestar atenção na rua, no elevador, em salas de espera, não tem uma pessoa que não está com o celular na mão, ou com um iPad, ou com um computador. E a coluna cervical, essa coluna aqui, o pescoço da gente, fica virado numa posição e num ângulo para baixo que aumenta muito o peso da nossa cabeça. A nossa cabeça já é pesada, ainda mais num ângulo errado, ela pode suportar até 30 quilos. Tem pessoas que estão um pouquinho acima do peso, que a cabeça pode pesar até 50 quilos. Agora, você imagina um peso desse na coluna cervical. Então, as vértebras podem sair do lugar, os músculos podem se contrair muito. Nas crianças e adolescentes, está acontecendo uma cervicalgia, que é essa dor cervical muito específica. As crianças e adolescentes ficam o tempo todo no computador e no celular com a coluna torta. Então, o que acontece? Dói muito. E os pais estão telefonando para os pediatras, ortopedistas, para ver o que vai fazer com a criança. Então, a dica é ficar no máximo 1 hora, depois fica trabalhando, estudando, volta à posição do pescoço normalmente para a posição normal, alonga, ou então coloca o celular na altura dos olhos, aqui em cima, e o computador, a tela também, para a sua coluna não ficar angulada para baixo. Outro problema também muito sério é a hérnia de disco. A hérnia de disco geralmente pode pegar também a cervical, a coluna torácica, mas pega muito a coluna lombar, que a coluna lombar ela fica bem aqui atrás, embaixo, e todo o nosso peso fica praticamente depositado em cima dela. E na pandemia aumentou muito essa lombalgia porque está todo mundo sentado, todo mundo está muito mais tempo fazendo tarefa sentado do que antigamente, que você podia andar, caminhar, trabalhar, fazer suas atividades normais, né? Então agora o que aconteceu é que você fica muito dentro do seu ambiente de trabalho e sentado. Então as vértebras saem do lugar e você pode ter uma predisposição à hérnia de disco. E falando em hérnia de disco, o que é essa hérnia de disco, né? A hérnia de disco é quando o disco que fica entre as vértebras tem um disquinho ali que serve para amortecer o impacto. Então, toda vez que você fica muito tempo sentado, comprime esse disco, ele pode sair do lugar. Então, ele pode sair do lugar e comprimir o nervo que está atrás da medula. E aí você vai ter muita dor nas costas. Às vezes, esse disco, que é uma cartilagem, ele tem no interior dele, no miolinho, um tipo de uma gelatina. Então, esse disco, às vezes, ele pode quebrar e essa gelatina pode sair de dentro para fora, comprime o nervo e você vai ter dor nas costas e também essa dor pode descer para a perna esquerda, para a perna direita. É a chamada dor irradiada. E muitas vezes esse disco pode sair tanto para fora que pode realmente comprimir tanto o nervo que você pode até perder o movimento e a perna ficar frágil, ficar muito fraquinha. Você sente a perna formigar, ou até o braço formigar, porque às vezes a hérnia pode estar na coluna dorsal e na cervical também. Então precisa tomar muito cuidado com a posição que você fica. A dica é, não fique muito tempo sentado, no máximo 1 a 2 horas, levanta, alonga, caminha, sai da tela do computador, você que fica na televisão também muito tempo, toma muito cuidado que isso daí é complicado. Aí, além da hérnia de disco, a gente tem o famoso bico de papagaio, que é muito parecido, viu? A dor é muito parecida com a hérnia de disco. No bico de papagaio, uma vértebra gruda na outra, porque aquele disquinho que eu falei, esse disco pode atrofiar, então a vértebra gruda na outra e forma
tipo de uma calcificação e forma um biquinho assim que vocês vão ver que isso dói, porque uma vértebra encosta na outra. Então a pessoa não tem sossego, dói a coluna o dia inteiro. E se você se mobiliza, vai fazer um alongamento, piora muito a dor. Então sempre é aconselhável você procurar um médico que é especializado em coluna. E aqui eu vou citar duas especialidades, né? O reumatologista, que é um clínico que está acostumado a ver doenças reumatológicas. Então ele faz o diagnóstico, ele faz um tratamento clínico, aumenta a fisioterapia, prescreve acupuntura, dá remédios, às vezes tem que dar um pouquinho de cortisona associado a relaxante muscular, porque o músculo contrai tanto para defender a coluna que às vezes dói mais o músculo do que a coluna, né? E a nossa coluna está cheia de músculo. Então a contratura do músculo dói tanto que às vezes você tem que dar um relaxante muscular para soltar essa musculatura. A acupuntura também é muito importante, compressas quentes, compressas úmidas, fazer um tipo de relaxamento é importante e muitas vezes até antidepressivo, porque essas dores da coluna dá também muita depressão na pessoa. Mas o bom é que o antidepressivo ele também tem uma parte da molécula que age na dor. Então ele é um tipo de um analgésico também. Então muitas vezes a gente tem que dar um antidepressivo, a pessoa não tem depressão, mas a gente dá o antidepressivo para curar dor, principalmente casos de fibromialgia, né? Que a gente tem que usar esse tipo de medicamento. Bem, se não funcionar o tratamento clínico, então você tem que ser encaminhada por um cirurgião. Geralmente o cirurgião é um ortopedista ou um neurocirurgião. Então as duas especialidades operam bem coluna, ortopedista ou um neurocirurgião. Agora, para fazer o diagnóstico, para saber o que você tem, procura sempre um médico, procura sempre um generalista, um clínico. E aí sim ele vai pedir uma ressonância magnética, ou um raio-x, ou um ultrassom, ou mesmo uma tomografia. E depois desses exames que você fez, aí a gente avalia, examina clinicamente, vê suas posições, porque muitas vezes você usa salto alto, o salto alto piora muito a dor na coluna, você está andando errado, você tem uma perna mais curta que a outra, você dorme mal. Já que eu estou falando mal, dormir mal, cuidado com o teu colchão. O colchão tem que ser trocado com um período que varia muito com o seu peso. Mas isso você pode perguntar numa loja de colchão ou até para o seu ortopedista. Mas esses detalhes são muito importantes. E a outra dica é relaxar. Relaxa bem seu corpo, não fica sentado muito tempo na tela, porque pode fazer mal para a coluna, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o recado. Um forte abraço, fiquem com Deus. Boa semana, sem dor na coluna, hein? Tchau, tchau. Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.